Boa tarde, gente! Boa tarde quem acompanha o Dom Seba pelo canal do Dom Seba. Vamos conversar um pouco sobre a grande dificuldade que as escolas estão enfrentando neste ensino estruturado de maneira remota, o nosso ensino remoto. De repente vem aí uma pandemia, a pandemia obriga-nos a permanecermos isolados, as escolas se veem com a necessidade de ensinar por meio de ferramentas digitais, promover um ensino remoto, porque a aprendizagem não pode parar, e as escolas se veem em frente ao grande desafio de engajar os seus alunos nas tarefas escolares. Então, a grande dificuldade da escola, que a gente viu aí nesta pandemia, está aí posta. E aí, diante desta grande dificuldade, desse grande desafio das escolas, que muitas estão tendo assim, muita dificuldade para dar conta de engajar os alunos, de manter os alunos mobilizados e aprendendo, aí a gente descobre que nunca uma escola sedutora, nunca um professor sedutor foi tão necessário para que os alunos permanecessem interessados, motivados em aprender. E como é que a gente... Bom, no ensino presencial já era preciso, né? Uma escola capaz de seduzir o aluno, um professor capaz de seduzir o aluno, para que o aluno tivesse esse desejo, essa chama acesa dentro do peito dele, essa vontade de aprender. Se no ensino presencial isso já era uma grande necessidade, no ensino remoto, então, a coisa ganhou assim proporções assim, proporções que a gente não consegue nem medir, né? De quão precisados nós estamos desta escola capaz de seduzir, desse professor capaz de seduzir. Bom, eu quero dizer o seguinte, amar e aprender são duas ações aí que fazem parte da natureza do ser humano. Entre outras ações próprias do ser humano, amar e aprender são duas que fazem parte da natureza do ser humano. O ser humano ama por natureza, o ser humano aprende por natureza. Agora é o seguinte, não é porque amar é da natureza do ser humano que as pessoas saem por aí amando todo mundo e de qualquer maneira. Da mesma forma, não é porque aprender é da natureza do ser humano que as pessoas saem por aí desejando aprender tudo de qualquer maneira. Para amar, o amante precisa adequar ou colocar em sintonia o seu jeito de amar com o jeito de amar da pessoa amada. Se não houver aí uma química, uma sintonia entre o conceito de amar que o amante e a pessoa amada têm, acredito aí que fica complicado acontecer aí o ato amoroso. Então, o amante, ele precisa seduzir a pessoa amada. Ele precisa fazer com que a pessoa amada se interesse pelo amor que ele tem para oferecer. E é claro que nesse exercício de sedução,
ele vai conhecer a pessoa amada, ele vai procurar conhecer como que a pessoa amada gostaria de ser amada e adequar o seu jeito de amar ao jeito que a pessoa amada gostaria de ser amada. Por exemplo, tem pessoas que gostam de um amante carinhoso, tem pessoas que prezam um amante atencioso, tem pessoas que querem um amante romântico. Então, e por aí vai. De acordo com as características que a pessoa amada espera encontrar no amante, o amante tem que oferecer isto para a pessoa amada para seduzi-la, para fazê-la com que ela se interesse pelo amor que ele tem para oferecer. Com a aprendizagem não é diferente. Então, há que se fazer um esforço aí da parte da escola, da parte daquele que ensina, da parte do professor, para compreender como é que o aprendiz gostaria de aprender. E adequar o seu jeito de ensinar ao jeito como o aprendiz gostaria de ser ensinado, ou como o aprendiz gostaria de aprender. Se não houver essa química aí, se não houver esta sintonia, esse envolvimento emocional, né, que no ato do amor precisa haver envolvimento emocional para que a coisa flua, no ato de aprender também. Se não houver um envolvimento emocional entre aquele que ensina e aquele que aprende, dificilmente o aprendiz vai se envolver com os fazeres da aprendizagem. As escolas sedutoras, os professores sedutores são aqueles capazes de despertar no aprendiz aquele fogo, aquela vontade de aprender. Então, se nós tivéssemos isso hoje, nessa época de pandemia, se nós tivéssemos alunos com a chama pelo gosto de aprender acesa no coração, seria bem mais simples a gente conseguir mantê-los interessados em aprender nesta modalidade remota. É como na escola presencial, a gente não deu conta de construir uma escola que seduz, a gente não deu conta de colocar nas escolas ensinantes sedutores capazes de seduzir o aluno, é que agora a gente se vê aí sofrendo para manter os alunos mobilizados, engajados nas tarefas de aprendizagem. Então, e qual que é a solução agora que nós temos? Qual que é o caminho agora a seguir? Não resta outro, nós vamos ter que aprender a seduzir. E olha que agora vai estar mais difícil, né? Vai estar mais difícil porque o aluno não está fechado entre quatro paredes. Não está com a gente ali, tete a tete, né? Ele está na casa dele e a gente está na casa da gente. Então a gente vai ter que aprender a seduzir o aluno, acender aquela chama no coração do aluno, para que ele goste de aprender, e vai ter que aprender a fazer isso remotamente. Então, se o desafio já era difícil na escola presencial, no ensino remoto o desafio é maior ainda, é mais difícil ainda, mas a gente vai ter que conseguir. Se a gente quiser trazer mais alunos engajados no ensino remoto, a gente vai ter que aprender a despertar ou acender essa chama, esse desejo de aprender no coração dos alunos. Não tem outro jeito. Infelizmente, a forma como nós aprendemos a desenvolver o nosso trabalho é a forma do controle. Controlar se o aluno fez ou deixou de fazer a lição. A gente não se preocupou muito se ele está gostando ou não de fazer aquela lição. A gente deveria ter se preocupado mais. Está gostoso aprender assim? Você está curtindo aprender assim? É assim mesmo que você gostaria de aprender? E a gente ficava cobrando, independente de se ele estava gostando ou não de aprender da forma como nós estávamos proporcionando a aprendizagem, a gente cobrava dele
A entrega da tarefa, a entrega da lição, foi assim que nós aprendemos a fazer e foi assim que nós fizemos na escola presencial. E no ensino remoto, a gente tentou usar o mesmo sistema e viu que não funciona. No ensino remoto, ou a gente conquista o aluno, ou ele não vai se envolver com as tarefas escolares. Uma coisa é a gente ter ele preso dentro de 4 paredes e forçar ele a fazer a lição, independente de ele estar gostando ou não, da forma como ele está sendo ensinado. Outra coisa é a gente ter ele lá na casa dele e a gente na casa da gente e querer que ele faça a tarefa, né, sem a gente ter nenhum outro mecanismo de pressão. Então, a gente vai ter que mudar aí a nossa forma de abordagem aí ao nosso aluno. A gente vai ter que aprender agora a ensinar ele a gostar de aprender e a saber como é que ele gostaria de ser ensinado. Se a gente não conseguir equacionar essa questão aí, vai ficar muito difícil, muito complicado a gente envolver mais alunos nas atividades remotas. A gente vai ter que propor para ele um outro tipo de escola, a gente vai ter que ser um outro profissional ensinante, a gente vai ter que propor uma escola sedutora e a gente vai ter que aprender a ser um ensinante sedutor, para acender essa chama que está se apagando no coração do aluno, porque aprender é da natureza humana, né? Nunca vai deixar de ser da natureza humana. As pessoas gostam de aprender, mas cada pessoa tem o seu jeito, né? Como gostaria de ser ensinada. E cabe aos profissionais da educação que se especializam na arte de ensinar a descobrir aí qual é o jeito que cada aprendiz seu gostaria de ser ensinado e adequar aí as suas metodologias. Bom, tá dado aí o meu recado, tá dado aí o que eu penso a esse respeito das nossas dificuldades em engajar os alunos nas atividades escolares do ensino remoto. Se você concorda em parte ou no todo comigo, mete um like, compartilhe esse vídeo, porque é uma discussão que está aberta, mas que eu acho interessante a gente enriquecê-la. Então, estou aberto aí a ouvir novas opiniões, coloca aí a tua posição no comentário, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.